Dando continuidade à construção dos gráficos das funções trigonométricas, chegamos agora na função tangente. Bom, a função tangente pode ser definida como y igual a A vezes tangente de x. Para a construção do gráfico base, que vai dar a ideia do período, amplitude, precisamos primeiro, claro, descobrir os valores de y correspondente àqueles valores que delimitam cada quadrante. Vamos lá então? X. E vamos descobrir o valor de y para 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, terceiro quadrante, e fechando o ciclo, 2π. Vamos lembrar que a tangente é seno sobre cosseno. E vamos lembrar também, no nosso ciclo trigonométrico, esse é o eixo do seno e esse é o eixo do cosseno. Está aqui a ideia do nosso ciclo. Bom, quando x vale 0, vamos lá. O x vale 0 está aqui. Nesse caso em especial, o seno vale 0, dividido pelo cosseno. O cosseno vale 1, tá? O seno vale 0 porque eu tenho que projetar no eixo do seno. O cosseno vale 1 porque ele já está projetado e fecha o raio, que é 1. Então, 0 dividido por 1. Quanto que é 0 dividido por 1? 0. Então, quando x é 0, a tangente é 0. π sobre 2, aqui. Primeiro, quanto vale o seno? Está projetado no eixo do seno, equivale ao raio, que é 1, o seno vale 1. Dividido pelo cosseno, projeta no eixo do cosseno, ele é projetado na origem, vale 0. Ai, mas deu zebra, hein? 1 dividido por 0 não existe. Quer dizer que o gráfico da tangente tem assíntota. Não existe significa que não encosta no π sobre 2. Se não encosta, é uma assíntota. π. O seno projeta no eixo do seno, vai dar 0. O seno está no numerador, dividido pelo cosseno. Já está no eixo do cosseno. O valor é o raio, só que negativo. 0 dividido por menos 1 vale 0. Próximo, 3π sobre 2, está aqui. Primeiro o seno já está no eixo do seno, só que negativo, menos 1. Sobre o cosseno. O cosseno projeta lá no eixo do cosseno, projeta no 0. E outra assíntota, menos 1 dividido por 0, também não existe. 2π é o mesmo resultado do 0. Vou copiar, vale 0. Ok? Outra coisa agora importante é o sinal da tangente. Bom, o sinal da tangente. No primeiro quadrante, tanto o seno é positivo como o cosseno é positivo. O primeiro quadrante está acima e à direita. Positivo dividido por positivo é positivo. Segundo quadrante, o seno é positivo, porque está acima do eixo. O cosseno é negativo, porque está à esquerda. Mais dividido por menos dá menos. Terceiro quadrante, o seno é negativo porque está abaixo do eixo, o cosseno é negativo porque está à esquerda, menos por menos dá mais. E no quarto quadrante, o seno é negativo porque está abaixo e o cosseno é positivo, menos dividido por mais dá menos. Esses serão os sinais da tangente, ok? Bom, lembro também algo que a gente vai precisar para fazer os gráficos. Deixa eu já montar o gráfico da tangente, né? Antes de mais nada. Bom, vamos lá. Vamos fazer isso para o período. Então, quando x é 0, o y é 0. Passa pela origem. π sobre 2 não existe. Então, π sobre 2 será para nós uma assíntota. Quando x é π, a tangente é 0 de novo. Então, corta o eixo. 3π sobre 2, nova assíntota. E no 2π, a tangente também vale 0. Ok? Bom, eu preciso, no caso, fazer mais um
mais um quadrante exatamente, que é para fechar o ciclo. Porque se aqui tem duas assíntotas, aqui começou 100, seria interessante começar por uma assíntota. Então, se eu fizer mais um quadrante, vai repetir a assíntota. A ideia é assíntota e aí o gráfico corta o eixo. Assíntota, o gráfico corta o eixo. Então agora vai ter uma nova assíntota, ou para a esquerda ou para a direita a cada quadrante. Então eu diria que o gráfico da tangente que a gente vai fazer, em vez do 0 até o 2π, é mais fácil começar com a assíntota e terminar com a assíntota. Vai dar 2π de todo jeito. Esse é o período da função, ok? Na verdade não é nem 2π. Vocês vão ver que os dois gráficos aqui vão se repetir. É que eu vou fazer o gráfico então duas vezes. Mas calma aí, deixa eu fazer o gráfico para poder analisar. Bom, lembra que no primeiro quadrante a tangente deu positiva, quer dizer que o gráfico se encontra aqui, acima do eixo. Segundo quadrante, que é o próximo, entre π sobre 2 e o π, entre o π sobre 2 e o π, segundo quadrante, é essa região da negativa função. Negativa é abaixo do eixo. Terceiro quadrante, entre o π e o 3π sobre 2, ela é positiva. Positiva é acima do eixo. Quarto quadrante, que equivale ao que eu estou fazendo para a esquerda, é negativa abaixo do eixo. Então aqui abaixo do eixo, que seria o equivalente ao quarto quadrante. Lembre-se que se é uma assíntota, o gráfico se aproxima, mas não encosta. Então ele se aproxima na região negativa, porque o gráfico está abaixo do eixo, e depois na região positiva. Então ele tem esse formato. Eu sei que é assim porque é uma assíntota. É uma assíntota, o gráfico não passa por ele, mas ele se aproxima. De novo, negativo para o positivo. Negativo é abaixo e positivo é acima. Dá para perceber que esses dois gráficos são idênticos? Dá para ver? De novo, quer dizer que o período, então, não precisa ser 2π. Eu vou fazer 4 quadrantes, mas, na verdade, o período da função tangente é só π. Só π. Em 2 quadrantes você fecha o gráfico. Em 2 quadrantes você fecha o gráfico. 2 quadrantes é de 0 a π, matou. Amplitude não tem. Porque lembra que a amplitude era a distância do eixo x até o maior valor? Mas o maior valor não tem porque o gráfico sobe toda a vida e desce toda a vida. Então, nesse caso, não haverá amplitude. Ok? Gente, esse é o gráfico base da tangente. E falta ainda eu comentar sobre a tabela com aqueles valores essenciais que vão ser importantes para nós resolvermos as respectivas equações. Vamos relembrar então a tabela da tangente. Vamos lá. Tabela da tangente, os chamados ângulos notáveis. Quanto que vale a tangente de 30 graus, que é π sobre 6? Eu já deduzi, aqui eu só vou copiar, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus, que é π sobre 4, ela vale 1. E a tangente de 60 graus, que é π sobre 3, lembra que a tangente era a raiz de 3? Seno sobre cosseno. Bom, esses são os valores do primeiro quadrante. Se for em outro quadrante, nós vamos ter que projetar, porque no ciclo trigonométrico nós fizemos apenas o ciclo para o eixo do seno e para o eixo do cosseno. Mas isso eu explico dentro dos exercícios.